Bem-vindo de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Esse é o estudo número 17, Dons e Ministérios Espirituais. Após a ressurreição, quando se preparava para retornar ao céu, Jesus deixou uma missão para os seus apóstolos. A missão, a princípio, parecia impossível: pregar o Evangelho a todos os povos, em todos os lugares da terra. Imagine só. Mesmo em nossos dias, com todos os meios de comunicação em massa que temos, ainda assim seria uma tarefa dificílima, o que dirá 2000 anos atrás. A tarefa seria realmente impossível, não fosse a promessa que Jesus fez logo em seguida para os discípulos. E essa promessa está relatada aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, onde diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estava garantido que, da mesma forma como Jesus havia recebido uma dotação especial do Espírito Santo para o desenvolvimento do seu ministério, igualmente os discípulos também seriam habilitados por meio do mesmo Espírito para completar a grande missão evangelística. Para isso é que o Espírito concedeu dons aos discípulos. O que seria então uma definição de dons do Espírito ou dons espirituais? Bem, esse é o tema que nós vamos desenvolver no estudo de hoje. Me acompanhe. Então vejamos inicialmente exatamente isso. Como podemos definir dons espirituais ou os dons do Espírito, segundo eles são apresentados na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Uma definição seria essa: capacitação dada pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão evangélica e a edificação do corpo de Cristo. Uma outra definição: habilidades especiais concedidas por Deus à igreja para que ele desempenhe a tarefa que lhe foi determinada. Isso significa que nem toda habilidade para executar alguma tarefa seja necessariamente um dom espiritual. Um talento se tornará um dom espiritual quando ele for convertido para essa finalidade: cumprir a missão e edificar a igreja. Assim podemos fazer uma distinção entre o fruto do Espírito, os dons do Espírito e os talentos naturais. É importante termos em mente como fazer distinção entre essas três coisas. Vejamos aqui. Fruto do Espírito são os traços de caráter desenvolvidos por todos os que recebem a Cristo. A palavra de Deus diz assim, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você vê que o fruto do Espírito, interessante é que a Bíblia apresenta no singular mesmo, o fruto do Espírito é amor. E a partir do amor vem todas essas qualificações, essas características, são traços de caráter desenvolvidos na vida de todo cristão pela influência do Espírito Santo. Temos ainda o que seria os dons espirituais. Agora sim, são habilidades específicas concedidas pelo Espírito Santo para que possam ministrar a outras pessoas. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. São habilidades, qualificações que Deus, com as quais Deus dota os membros da igreja para alcançar esse propósito. Basicamente, o cumprimento da missão e a edificação da igreja. Mas o que dizer dos talentos naturais? Uma pessoa que, por exemplo, nem tem uma vida religiosa, não se volta para as coisas de Deus e pode ter, na sua experiência, talentos extraordinários. O que são os talentos naturais, então? Talentos naturais podemos definir simplesmente
com essas palavras. São habilidades naturais ou adquiridas por qualquer pessoa. De certa forma, é um dom de Deus também, uma pessoa que tem habilidade para música, para cantar, para uma pessoa que tem uma habilidade artística, uma habilidade social, enfim. São inúmeras as habilidades, mas elas são consideradas talentos naturais quando não tem nenhuma relação com a igreja ou com a edificação da igreja. Próxima pergunta agora é: qual é o propósito dos dons espirituais? O que Deus tem em mente quando Ele capacita a sua igreja através desses dons espirituais? Vejamos o que diz aqui. Então, como podemos ver aqui, temos um propósito quádruplo, né, quando estudamos os textos que falam sobre os dons espirituais. O primeiro deles, a edificação da igreja. Os dons espirituais são dados à igreja, em primeiro lugar, para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Aí estão os versos bíblicos que tratam diretamente sobre esse ponto. Segundo propósito, a harmonia interna da igreja. Temos aí diversas passagens comprovando isso também. Terceiro propósito, proteger a igreja contra falsos ensinos. Então Deus capacita pessoas na igreja, concede a essas pessoas alguns dons, o dom do discernimento, por exemplo, para impedir que a igreja seja enganada por falsos ensinos. E, finalmente, o propósito maior dos dons espirituais na igreja de Deus é glorificar a Deus. Uma pessoa, quando recebe um dom espiritual, a igreja deve agradecer, nunca diretamente à pessoa, mas, em primeiro lugar, a Deus, que é o doador desse dom. E essa pessoa, quando recebe um dom, deve sempre reconhecer que esse dom vem de Deus. Estão aqui, então, os propósitos dos dons espirituais. Quais são os dons espirituais mencionados no Novo Testamento? São poucos? São muitos? Quais são exatamente? O Novo Testamento apresenta várias listas de dons espirituais, nas quais alguns dons são repetidos e outros não. Vejamos quais são as principais referências aos dons espirituais no Novo Testamento. Vejam bem, temos uma lista de dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Que lista é esta? Ali fala da palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, o dom para ser apóstolo, mestre, dom de socorros, dom de governos, uma lista, com 13 dons espirituais. Essa não é a única lista de dons espirituais no Novo Testamento, existem outras. Aqui são destacados esses 4 como sendo os principais dons na lista de 1 Coríntios 12. Apóstolos, profetas, mestres e operadores de milagres. Mas, como eu ia dizendo, existem outras listas. Vejamos aqui, temos uma lista dos dons espirituais em Efésios capítulo 4. Uma lista curta: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui é um dom só, dividido em 2 funções, pastores e mestres. A lista dos dons em Efésios capítulo 4. Temos ainda a lista de Romanos 12, apresenta aí uma relação de 6 dons espirituais: ministérios, ensinar, exortação, compartilhar, liderança e misericórdia. São dons espirituais. São pessoas que recebem uma dotação especial dessas habilidades, dessas características para o benefício da igreja. Temos ainda a lista de 1ª carta de Pedro, capítulo 4, e ali são mencionados os dons da hospitalidade, o dom do serviço, do falar, do ministrar. Você percebe? Eu acho muito interessante isso aqui. A hospitalidade, bem, muitas pessoas são hospitaleiras, mas Deus dota algumas pessoas na igreja com esse dom. Para quê? Para o serviço da igreja, para abençoar outras pessoas, em testemunho do Evangelho, assim como também o dom do serviço, o dom de falar. Não significa somente falar bem em público. Não, há pessoas que têm recebem de Deus uma habilidade especial para falar, sempre tem uma palavra de ânimo. Isso é um dom de Deus. Enfim, são listas, as principais listas dos dons espirituais no Novo Testamento. Bem, existe um dom espiritual mencionado no Novo Testamento que merece um pouco mais da nossa atenção nesse estudo. Eu me refiro ao dom de línguas. Por que precisamos estudar um pouco mais a respeito desse dom?
porque a prática desse dom em grande parte das denominações cristãs da atualidade tem levantado um debate muito grande. Se essa prática que vemos nas igrejas hoje, se essa prática corresponde realmente ao dom espiritual mencionado no Novo Testamento ou não. Esse fenômeno de falar em línguas estranhas nos cultos é denominado de glossolalia. É uma palavra meio estranha, né? Glosso, língua, lalia, ato de falar. É o ato de falar em línguas. O problema é o seguinte: existem grupos religiosos que afirmam que a evidência do recebimento do Espírito Santo na igreja se dá através do dom de línguas, e que essas línguas faladas são línguas estranhas. Alguns dizem que são a língua dos anjos. Mas aqui está a base da argumentação. Quando o Espírito Santo vem, então essa vinda do Espírito, essa manifestação do Espírito, ela se evidencia através do dom de línguas. Eu quero convidar você a ficar bastante atento na argumentação que nós vamos desenvolver aqui agora. Porque nós vamos ver que a Bíblia refuta, a Bíblia discorda dessa interpretação. A primeira refutação a essa doutrina são as recorrentes referências no Novo Testamento de pessoas ou grupos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não falaram línguas estranhas. Vejam só, temos aqui uma lista de situações e de pessoas que, segundo a Bíblia, receberam o Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo e não houve nenhuma manifestação de falar em línguas, contrariando essa ideia de que a evidência de que uma pessoa recebe o Espírito Santo é que essa pessoa vai falar em línguas. Então nós temos no Novo Testamento, eu não vou ler cada caso, você pode examinar aí depois e consultar os textos com calma. Mas temos lá uma experiência com os samaritanos que foram cheios do Espírito e não falaram línguas. O próprio João, Maria, é dito que ela foi cheia do Espírito Santo e não há nenhum relato de que em algum momento ela tenha falado línguas estranhas. O mesmo com Isabel, o próprio Jesus. Jesus, ninguém mais cheio do Espírito Santo do que o próprio Jesus. E você não vê em nenhum momento, em nenhum relato bíblico, que ele falou línguas estranhas. Os 7 diáconos, lá em Atos capítulo 6, Estevão, né, homem cheio do Espírito, não há nenhum relato de que ele tenha falado línguas. A mesma coisa acontece com Paulo também. Você pode examinar todas essas passagens com bastante cuidado. E então, se estamos vendo aqui que a evidência do Espírito Santo não tem nada a ver com o dom de línguas, então, afinal de contas, o que a Bíblia quer significar com essa expressão línguas estranhas? Ou esse dom de línguas apresentado no Novo Testamento em diversas dessas listas dos dons espirituais que nós vimos. Línguas estranhas. Que línguas são essas? Vamos entender isso aqui. Vejam o que o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Coríntios, né? Primeiramente ele diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. O que Paulo está dizendo? É muito melhor falar bem pouquinho, de forma que todo mundo entenda, do que falar um monte de coisas sem ninguém entender. Olha o princípio que ele está estabelecendo aqui. Isso está em 1 Coríntios 14, 19. 1 Coríntios 12, 10 e 28. O apóstolo segue dizendo: a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, etc, etc, etc. Mas o que a gente percebe aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre línguas estranhas ou variedade de línguas, existe uma coisa que se percebe na preocupação de Paulo. Ele está sempre preocupado que as pessoas que vão ouvir essas línguas compreendam o que está sendo falado. Por isso que ele diz, é melhor falar 5 palavras com o meu entendimento do que 10.000 em outra língua, sem ninguém entender. E ele destaca aqui no outro texto a capacidade de falar em línguas, mas também a capacidade de interpretá-las. Uma estatística importante
importante no Novo Testamento. Existem 18 casos registrados do derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. E em 14 deles não há o dom de línguas. Veja novamente o dom de línguas nas várias listas de dons espirituais do Novo Testamento. Perceba aqui um detalhe. Dom de línguas em algumas listas dos dons espirituais no Novo Testamento. Né? Na lista de Romanos, capítulo 12, não aparece o dom de línguas. Na lista de Coríntios, 1 Coríntios 12, é o último da lista. 1 Coríntios 12, 28 a 30, é o último da lista, e ali está apresentando numa ordem de importância mesmo. Na lista de Efésios 4, não aparece. Na lista de 1 Pedro, não aparece. Há mais coisas que eu quero falar sobre isso. Que línguas são essas referidas nessas passagens bíblicas? E que línguas são essas faladas nos cultos evangélicos de hoje? Vejamos o texto bíblico, Marcos capítulo 16, verso 17. É dito o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então vejam, existe uma promessa de Jesus de que os seus discípulos, os seus seguidores, receberiam um poder especial para o cumprimento da missão. E esse poder envolve o quê? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. A pergunta é, que línguas? O que significa a expressão novas línguas? Eu tenho um filho que completou 17 anos agora, e ele está nos Estados Unidos faz quase 2 anos. E nós fizemos um plano familiar para que ele pudesse ir, porque ele tinha um sonho. E nós também queríamos que ele realizasse esse sonho. Ele foi para lá porque ele queria aprender uma nova língua. Faz quase 2 anos que está lá. E aprendeu muito bem, por sinal. Que nova língua ele aprendeu? Algum idioma que ele inventou? Não. Ele aprendeu o inglês, mas o inglês é uma nova língua? É um idioma tão antigo? É um idioma antigo. Mas para quem acaba de aprender a falar, é uma nova língua. Veja só o que significa essa expressão novas línguas. Qual é o sentido dela? A gente precisa entender qual é a palavra que é usada no original da Bíblia, no grego do Novo Testamento. Então vejam, no grego existem 2 palavras que podem ser traduzidas para novo ou nova. Uma delas é neos, novo, no sentido de tempo, algo recente. Kainos significa novo, mas no sentido novo na forma ou qualidade. Veja se você entende bem. Cristo usou kainos. Indica que são idiomas existentes, mas novos para os que recebem o dom de falar esses idiomas. Outro dia eu vi alguém usando uma ilustração tentando explicar aqui essa diferença entre neos e kainos, e disse assim, olha, eu comprei um Fusca 62 que está novinho em folha. Imagine você, um Fusca 62 novinho. Como é que pode ser novo se é 62? É novo no sentido de estar conservado, não novo no sentido de tempo. A palavra que Jesus indica é exatamente essa. Falarão novas línguas, não significa línguas estranhas, línguas novas na existência. Falarão novas línguas porque aprenderão a falar novos idiomas a fim de pregar o Evangelho a lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Havia uma razão clara para o dom de línguas aqui. Pregar o Evangelho para pessoas de outros idiomas. É isso exatamente o que acontece no grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, que é uma das principais ocorrências do dom de línguas na Bíblia. Vejamos como está relatado lá. Eu peço a sua atenção para uma leitura atenta. O texto diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora presta atenção. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de
todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o texto continua dizendo: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Se podiam ouvi-los engrandecendo a Deus, é porque estavam entendendo o que falavam. Eles estavam admirados. Todos nós ouvimos e entendemos cada um falar na nossa própria língua. Além do relato do Pentecostes, o grande derramamento do Espírito Santo depois da ressurreição de Cristo, a outra passagem mais importante sobre o dom de línguas no Novo Testamento é a de 1 Coríntios 14. Vamos ler alguns versos desse capítulo e vamos descobrir que o apóstolo estava tratando de um sério problema de ordem na liturgia do culto naquela igreja. Em seu esforço de não ser demasiadamente duro com os membros da igreja, Paulo lhes dá orientações bem claras sobre o uso do dom de línguas na igreja. Mas note bem que fica claro que se tratavam de idiomas conhecidos e não de línguas de outro mundo ou línguas de anjos. Vejamos. As palavras de Paulo aos Coríntios, tentando organizar as questões envolvendo a desordem no culto e na liturgia. Ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis falando como se falasseis ao ar. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Antes de continuar, fica bastante claro aqui, né? Mais uma vez eu quero reforçar isso. O apóstolo Paulo está falando em falar línguas que sejam compreendidas, idiomas existentes que as pessoas pudessem entender. E ele segue dizendo o seguinte: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Dentro da igreja, se começa a falar línguas estranhas, qual é o objetivo disso? O objetivo de se falar em línguas é evangelizar povos de outros idiomas. Por isso que é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Ele continua: mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Isso aqui está no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Parece que o que Paulo está dizendo aqui seria muito apropriado, que se aplicassem. Eu não quero condenar aqui nenhum grupo religioso, nenhuma denominação religiosa, mas é que às vezes nós vemos coisas acontecendo e as pessoas se deixando levar por uma prática que não encontra apoio na Bíblia. A Bíblia está falando que, no caso do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja,
esse derramamento vem de uma forma a transformar a vida das pessoas, a levar as pessoas a receberem poder a fim de pregar o Evangelho, a fim de vencer as suas próprias fraquezas, né, a de crescerem em caráter. A Bíblia não está falando que o Espírito Santo vem para que as pessoas comecem a gritar e falar línguas estranhas, e todas ao mesmo tempo dentro da igreja, ninguém entende nada. O próprio apóstolo está dizendo, se vai falar língua estranha, que falem 2 ou 3 no máximo, e sucessivamente, nunca ao mesmo tempo. Muitos cristãos sinceros, que buscam esta experiência de serem cheias do Espírito Santo, né, e procuram cultos cristãos para passarem por essa experiência, e de fato, lá na igreja, né, com o louvor, com a música, com tudo que acontece lá, as pessoas sentem uma sensação realmente muito forte e atribuem isso ao Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo questionar ou negar a experiência religiosa dessas pessoas. Eu só estou querendo dizer o seguinte, essa sensação agradável, gerada na igreja, no momento de culto, e que talvez leve uma ou outra pessoa a falar coisas estranhas que nem ela mesma está entendendo. Essa experiência tem que ser provada pela Bíblia. Nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. E lembre de uma coisa, o Espírito Santo não se contradiz. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai orientar uma coisa na Bíblia e depois fazer outra coisa em alguns cultos religiosos que estão acontecendo por aí. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, diferente do que muitos ensinam, que a evidência do Espírito Santo, ou do enchimento do Espírito Santo, é o dom de falar em línguas. Diferente disso, existe sim uma evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito. Mas essa evidência não é o dom de línguas. Qual é essa evidência? Nós já passamos por esse texto, mas eu preciso chamar a sua atenção para ele. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui está o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, o amor. E em decorrência do amor, todas essas virtudes. Sabe o que acontece com uma pessoa quando ela recebe o Espírito Santo na vida? Ela não vai sair gritando e falando línguas estranhas que só os anjos podem entender. Não. Ela vai ter uma transformação na sua vida. Ela vai ser uma pessoa melhor no seu trabalho, na sua família, vai ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai, uma mãe melhor. Vai ser alguém que vai contribuir com a sociedade, vai ser alguém que vai aprender a perdoar as pessoas, uma pessoa mais paciente, benigna. Aqui está a evidência, a verdadeira evidência do Espírito Santo. O fruto do Espírito, então, a verdadeira evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é, em primeiro lugar, o amor. Todas essas outras virtudes virão em decorrência do amor. Esse é o dom superior a todos os demais. Superior ao dom de profetizar, o dom da fé, de produzir milagres ou qualquer outro dom. O amor é um dom de Deus. Então entenda uma coisa, é impossível a existência do verdadeiro amor dissociado da pessoa de Deus. Você quer experimentar o verdadeiro amor na sua vida? Isso será possível somente se Deus estiver atuando na sua vida. Sem a presença de Deus, o amor estará manchado pelo egoísmo, pelo ciúme, pelo ressentimento. O amor puro é uma experiência possível somente com Deus em nosso coração. É por isso que, onde estiver faltando amor, seja no casamento, nos relacionamentos familiares, na sociedade, na igreja, é porque está faltando Deus. Permita que Deus entre na sua vida. E Ele vai trazer para você a experiência do verdadeiro amor na sua vida e em todos os seus relacionamentos também. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente
louvar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. A grande verdade do estudo de hoje é esta: Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para ajuda e animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino, especialmente necessários para habilitar os membros para o serviço, edificar a igreja com vistas à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas, tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. Esta é a verdade e eu creio nisto. Eu espero você para o nosso próximo estudo, onde estudaremos em detalhes sobre o dom da profecia, como esse dom foi praticado nos tempos bíblicos e qual a utilidade e a existência do dom da profecia em nossos dias. Não perca!